o que é filosofia, né? E muita gente pensa filosofia como uma coisa meio abstrata, né? Uma coisa distante da vida, né? Uma coisa de ficar lá refletindo, pensando sobre a vida. E tudo isso é filosofia, sim. Mas filosofia não é só isso, né? Filosofia não é só ficar pensando, mas é também prática. Ela pensa para poder rever a própria prática. É um pensar metódico, um pensar sistematizado que possibilita a gente rever o modo como a gente entende o mundo, o modo como a gente entende as relações, o modo como a gente entende as coisas, né? Uma filosofia é um saber privilegiado, porque ela se diferencia de outros saberes, né? A filosofia, ela costuma ser entendida como a mãe de todas as ciências. Porque na antiguidade o filósofo, ele era também matemático, ele era também geômetra, ele também era astrônomo, né? Era também físico. Ou seja, todas as ciências que hoje a gente aprende separado, né? A gente tem aula de matemática, aula de física, aula de química, né? Todos esses saberes, se a gente for voltar lá para trás na história, 2.500 anos atrás, né, com os gregos antigos, né, todo filósofo ele entendia também um pouco de física, um pouco de química, né, de modo que as primeiras pessoas que começaram a querer entender o mundo, né, querer entender os planetas, a natureza, foram chamados de filósofos, né, porque a palavra filosofia é amor à sabedoria, né? Muitas vezes nem é aquele que sabe, mas é aquele que gosta de saber, é aquele que quer saber, aquele que quer conhecer, que quer entender como as coisas funcionam, como que é o mundo, por que que o mundo é do jeito que ele é, por que as pessoas agem do jeito que elas agem, por que as coisas são do jeito que elas são, né? Então, antigamente, a filosofia ela começou a ser o papel do filósofo, né, ser aquela pessoa que questionava e queria entender o mundo. E aí, com o passar dos anos, historicamente, foi se instituindo cada ciência separada. Aí, certos saberes, que eram saberes de ordem do espaço, né, passaram a ser entendidos saberes de astrônomos, né, saberes relacionados à química foram para os químicos, né, saberes de números, de conta, para os matemáticos, né, e aí foi se separando cada ciência particularmente, como a gente tem hoje. Mas, de princípio, os filósofos é que questionavam tudo. Eles questionavam coisas que parecem até banais hoje, como por que que o céu é azul, né? Por que que a cadeira chama cadeira? Por que que a árvore chama árvore? Por que que a gente chora e quando chora sai lágrima dos olhos, né? São perguntas que às vezes a gente pensa, né? A gente está lá vivendo, de repente vem um momento que a gente fala, nossa, por que está acontecendo isso, né? Principalmente da situação que a gente vive hoje, bem complicada, né? E a filosofia tenta responder essas perguntas. Só que a filosofia nem sempre ela conclui as respostas, ela não alcança uma verdade única que sirva para todos e que seja atemporal. Muitas vezes ela encontra algumas ideias, algumas suposições e depois ela revê novamente. De modo que a gente pode sempre estar dialogando temas atuais com perspectivas de filósofos antigos. A gente pode pensar, por exemplo, a ética e a política a partir de Platão. A gente pode pensar o bem viver ou a felicidade a partir de Epicuro. A gente pode pensar a liberdade e as dificuldades de se fazer escolhas a partir de Sartre. A gente pode pensar a questão do poder a partir do Foucault. Então a gente pode usar filósofos de diversos tempos para pensar questões que a gente ainda vivencia. Então a filosofia ela é uma forma de saber que coloca questões sobre as coisas naturais, o mundo natural, e sobre o próprio saber. Enquanto seres humanos, a gente é capaz de se perguntar sobre o mundo. Diferente de uma árvore, né? Uma árvore não pergunta, né? Por que que ela é uma árvore e por que que ela está no mundo. Né? Uma vaca não se pergunta por que que ela é uma vaca, né? Uma couve-flor não se pergunta. Mas o ser humano ele se pergunta: por que que eu sou um ser humano? Por que que estou nesse mundo? O que quer dizer estar no mundo? O que que é o mundo? Né? E muitas dessas perguntas as ciências já conseguiram respostas, mas nem todas foram respondidas totalmente, por completo, né? Mas você pode pensar assim, bom, se eu já questiono, se eu já faço perguntas,
né? Tem momentos que eu tenho crises existenciais, fico pensando na vida, o que acontece, o que não acontece. Para que então que eu tenho que estudar filosofia? Eu já não estou fazendo filosofia? De certo modo, se a gente for pensar, grosso modo, a gente faz filosofia. Quando a gente questiona a vida, quando a gente questiona sobre as coisas. Mas a filosofia, ela tem um método específico, né? É um questionamento que busca abrir novas perspectivas e não se encerrar em respostas já prontas. É muito comum, num certo momento da vida, a gente se perguntar por que eu estou assim, por que eu estou me sentindo dessa maneira, por que a vida é assim, e aí, de repente, chega alguém e fala, a vida é assim por causa disso. E a gente aceita essa resposta. Na filosofia, há uma dificuldade de aceitar essas respostas já prontas. A filosofia é um constante questionar-se sobre as coisas. Por isso mesmo, ela não é dogmática. Ou seja, ela não se encerra em respostas já dadas. Ela sempre busca compreender mais. Muitas vezes ela não se conclui, mas esse é o papel mesmo da filosofia. Enquanto as ciências concluem ideias e verdades, a filosofia muitas vezes questiona as próprias verdades da ciência, né? Então a filosofia é uma ferramenta que a gente usa para questionar as nossas próprias crenças, o que a gente sabe ou o que a gente acha que sabe, né? Os saberes absolutos, né? Ela serve como um filtro para a gente filtrar as informações que nos chegam e duvidar de algumas delas, né? E nesse sentido é até saudável, porque é importante na vida a gente questionar algumas coisas, senão a gente só vai levando a vida, né? Só vai seguindo a vida cegamente, né? Foi Sócrates que disse no século V a.C. que uma vida não examinada não valia a pena ser vivida. Ou seja, o autoexame faz parte do exercício filosófico e de um cuidado de si mesmo, um cuidado de seu corpo, um cuidado de suas experiências.